professora Sofia Franco, falamos do papel da regulamentação no desenvolvimento urbano em economias de transição, e o Sr. Engenheiro Adriano Silva, Diretor Nacional da Habitação, falou-nos do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Depois disso, eu fico a aguardar que cheguem aqui à mesa os pedidos de intervenção da plateia para passarmos as perguntas e respostas e, eventualmente, alguns contributos que possam dar essas duas comunicações. A doutora falou sobre a ocupação de terra informal. E sabemos que a população em África cresce de modo exponencial e Angola não foge da regra. Será que, na opinião da doutora, naquilo que é o crescimento populacional em Angola deve adotar esse método de ocupação informal para assim criar um bom desenvolvimento? A questão, como é que o know-how das universidades poderá influenciar para que realmente as cidades se construam dentro de uma lógica, dentro dos princípios da urbanização, e não desviemos dali? Nós em Luanda, e não só em quase todo o país, de Cabinda Oponente, estamos com um problema sério e creio que tem sido a preocupação do nosso governo, que é a falta de habitação, casa própria, principalmente para a camada juvenil. Muita gente está saindo, estamos a terminar o ensino superior, e essa é a corrida da juventude, ter casa própria, e não só. Muitos projetos foram executados pelo nosso governo, começando o projeto Casas Sociais para a Juventude, não surtiu o seu efeito, o efeito desejado, e temos o projeto do Quilamba e não só. Mesmo assim, não deu a resposta necessária que nós todos esperávamos, porque olhando para a demanda ou a procura é muito alta e a resposta do governo não tem sido dada de acordo com aquilo que são as aspirações da população ou da juventude. Eu gostaria de saber do nosso diretor nacional qual tem sido o plano executivo do nosso governo por forma como dar resposta a essa necessidade da juventude. Deu para perceber que não existe uma fórmula exata, um coeficiente para medir o nível de crescimento urbano exato, mas eu queria saber que métricas são levadas em conta para se considerar um crescimento razoável ou crescimento urbano aceitável. E uma segunda questão interessou muito sobre o caso de Tirana, na Albânia. Eu gostava que a doutora voltasse a falar. Portanto, foi curioso o facto de quando tentou-se transformar o mercado, levar o mercado informal para o formal, os preços do mercado de habitação alteraram sem influência das normais forças do mercado. E pareceu-me que a doutora falou um pouco sobre, eu não retive bem a expressão, mas contrações no solo. Gostava que a doutora voltasse a falar um bocadinho sobre quais foram as influências ou o que é que levou às alterações no preço, não tendo sido as normais procura e oferta. Eu gostava de saber, será que o Executivo já está a pensar em fazer a descentralização da administração total no nosso país, visto que todos estão aglomerados aqui na capital e há uma enorme confusão e não está-se a entender definitivamente? Obrigado. Relativamente à primeira questão sobre se a ocupação informal seria o caminho para um bom desenvolvimento urbano, a minha resposta é não. O setor informal vai sempre existir. Agora, o que é desejável? O que é desejável é nós controlarmos esse crescimento e expansão, não é, do setor informal. Porquê? Porque nós não queremos, de repente, uma explosão de casas, cada uma construída à sua maneira, sem qualquer tipo de ordenamento, sem qualquer tipo de provisão de infraestruturas básicas, não é? Porque isso não traz qualquer tipo de boa qualidade de vida às pessoas que lá residem. Portanto, o que nós queremos é assim,
pensar-se que se consegue evitar o problema é completamente irrealista. Portanto, é utópico, não vai acontecer. Portanto, o melhor é tentarmos ver como é que podemos gerir esse processo. Portanto, a minha resposta é realmente não é a solução, mas também não é possível evitar, então o melhor é tentar arranjar formas de o controlar. Relativamente à questão do desaparecimento das zonas urbanas após a independência, porque é que desapareceu, porque é que não é tido em conta. Isso não é um problema típico de Luanda. Aliás, muitas das cidades no mundo têm esse problema, que não têm espaços verdes. E é por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia há uma grande pressão para se controlar a expansão das cidades, para se tentar preservar os espaços verdes à volta das áreas metropolitanas, porque as pessoas que vivem nas áreas metropolitanas valorizam ter o acesso a espaços verdes para atividades de lazer, para preservar a biodiversidade, por muitas outras razões. E, portanto, há esta necessidade também de incluir objetivos ambientais nos próprios planos diretores. E também se verificou que as pessoas tendem a preferir muito mais espaços verdes espalhados pela cidade do que ter a concentração de um único espaço verde num determinado ponto do espaço. Agora, há uma coisa que também é fácil também de antever, que é o seguinte. Quando terminou a guerra, certo? Houve um grande fluxo também de pessoas da parte rural para a cidade. E o que isso fez foi, aumentou de repente a procura por habitação na cidade. E a verdade é que os solos são convertidos sempre para o uso que tem maior rentabilidade, porque é assim que o setor privado funciona e é assim mesmo o setor informal funciona. Ora, se há uma grande pressão para alojar as pessoas, obviamente, entre ter lá um parque com árvores ou construir uma casa, não é? Como há uma grande procura por habitação, é óbvio que aquele terreno tem maior valor para o mercado enquanto casa do que enquanto parque. E depois, se não houver um processo que regule a alocação da terra no espaço, vai acontecer é que tudo quanto é espaço verde desaparece. E isto leva-me à segunda questão, que é do aluno, que era, será que existe um tamanho ótimo para as cidades? Não há um tamanho ótimo para as cidades. O que acontece é que as cidades muitas vezes crescem de uma maneira que é excessiva relativamente àquilo que é ótimo do ponto de vista social, porque existem falhas de mercado. E daí a necessidade de intervenção do governo na economia urbana. É precisamente para corrigir essas falhas de mercado, para se conseguir um crescimento mais eficiente. Agora, se não houver falhas de mercado, obviamente que as cidades vão crescer verticalmente e horizontalmente. Deve haver lugar para a intervenção se não há falhas de mercado? Não. A população cresce ao longo do tempo e, portanto, a população tem que viver em algum lado, portanto, as cidades crescem. Quais é que são as métricas usadas para se considerar um crescimento aceitável ou não? Mais uma vez, isto leva-me à questão do que é o tamanho ótimo de uma cidade. Não faço a menor ideia. Se alguém me perguntar, será que Nova Iorque tem o tamanho ótimo da cidade, Lisboa tem o tamanho ótimo da cidade, LA tem um tamanho ótimo? Não sei. O que eu sei é que há terra a ser convertida que não devia estar a ser convertida. E há razões porque isso está a acontecer. Porque existem falhas na economia urbana que levam a que terras que não deviam estar a ser convertidas estejam a ser convertidas. Um exemplo típico é, por exemplo, se eu achar que não custa converter terra na periferia, o que é que eu vou fazer? Vou converter, não é? Vou converter a terra. Ora, o que é que importa perceber? O que importa perceber é, será que eu estou a cobrar realmente o valor daquela terra? Por exemplo, quando eu decido converter, sei lá, uma floresta para uso urbano, será que eu estou a ter em conta todos os valores que estão associados com a ter a floresta? Se calhar, eu que sou a dona da floresta, sou a proprietária da floresta, o que é que me interessa? Interessa-me a rentabilidade que vem da madeira, porque é isso que eu consigo observar. Agora, todos os outros benefícios que vêm de eu preservar aquela floresta, mas que eu não consigo, no fundo, capitalizar, não consigo ter uma renda que eu consiga apalpar, né? Eu, dona da floresta, o que é que eu vou fazer? Não vou ter isso em conta na minha decisão de converter ou não, simplesmente vou cortar. Não é? Agora, se eu tivesse em conta que manter aquela minha floresta também está a ajudar a própria cidade, porque ajuda, por exemplo, a diminuir a poluição do ar da cidade, porque é uma maneira de eu prover uma zona de lazer para os residentes da cidade, se calhar, o valor de ter aquela parcela em uso florestal era muito maior, não é, do que aquilo que eu estou a considerar. Mas como eu não consigo capitalizar nesses benefícios públicos, o que é que eu faço? Tomo muitas vezes uma decisão que é ineficiente, que é incorreta, e portanto acabo por converter ou mais depressa, não é? Ou então acabo,
mesmo que eu não afete o processo de conversão, em termos da rapidez, acabo se calhar por converter zonas que não devia estar a converter. E isto que eu acabei de escrever é uma falha de mercado que tem que ser corrigida. Como é que eu posso corrigir esta falha de mercado? Por exemplo, subsidiando o proprietário da floresta. Em relação ao caso de Tirana, a pergunta, se eu percebi corretamente, era sobre a questão de como é que foi afetado o preço da habitação através da intervenção governamental, sem que tivesse havido uma atuação das forças de mercado em termos de procura e oferta. O que aconteceu foi que as regulamentações que existiam na altura eram completamente desadequadas em relação às necessidades do mercado. Nomeadamente, não havia, primeiro, planos diretores, as regras em termos de construção e de zonamento também estavam desajustadas das necessidades e, portanto, havia medidas restritivas à oferta de terra e de habitação. O que acontece é que se eu vou restringir a oferta, portanto, não deixo que o setor privado possa construir e há uma grande procura, o que vai acontecer é que o custo da habitação desce. Ora, se eu flexibilizar, não é, essa regulamentação para poder acomodar as necessidades do mercado, o que eu estou a fazer é, a procura continua na mesma, não mudou nada, continua a haver a mesma procura de casa para aquela zona, mas estou, no fundo, a dar uma certa bolha de ar para o mercado poder respirar, não é, em termos da construção. E, portanto, se eu consigo flexibilizar o lado da oferta, obviamente, procura na mesma, oferta aumenta, os preços descem. E se os preços descem, há mais pessoas que conseguem ter acesso agora ao mercado de habitação. E foi isso que aconteceu. Quando houve a revisão, da revisão dos planos diretores para se tornarem mais realistas, porque algumas políticas não faziam qualquer sentido, quando houve uma flexibilização. Portanto, a ideia não é desregulamentar. Isto é outra ideia que é preciso também salientar. O facto de nós passarmos de uma economia dirigida para uma economia de mercado não é igual, não é sinónimo de desregulamentação. Há um papel importante do Estado em termos de regulamentação, porque é ele que vai dizer as regras em que o setor privado pode funcionar, não é? Porque senão vamos deixar que determinadas falhas de mercado existam e, como é óbvio, se houver falhas de mercado, temos um desenvolvimento que é completamente ineficiente, além de outros problemas, nomeadamente em termos de custo de habitação. Luanda hoje, se olharmos de cima, ela está cercada por museques. E o projeto piloto que estamos a experimentar de reconversão urbana começou no Kazenga, Sambizanga e entra agora para o Rangel, tem como objetivo exatamente não eliminarmos o museque, mas provermos nesses museques o essencial para uma vida sustentável. Portanto, os serviços que hoje estão concentrados nos centros, na malha urbana ou na zona consolidada, deverão necessariamente passar para estas novas áreas, para evitar aquilo que acho que foi o senhor Hermenegildo que falava dos mercados informais, para evitar que os mercados informais continuem em tudo quanto é canto desta cidade e de outras cidades do país. Portanto, as zonas requalificadas terão não só habitação, mas também serviços, infraestruturas sociais, escolas, hospitais, polícia, mercados e com uma particularidade, maior zona verde possível, para que a gente consiga respirar ar puro. O senhor Adilson fala da falta de habitação para a juventude. Eu, na minha pequena introdução, falava da ansiedade da juventude em ter casa hoje. Eu também já tive essa ansiedade. De facto, corri atrás dos prédios urbanos, não consegui. Corri atrás da Vila Estoril, não consegui. Mas esperei a devida altura. Quando chegou o momento próprio, obtive um apartamento.
fui lutando para conseguir o resto, sair do apartamento e ir para uma vivenda um dia. E eu acho que é esta luta que devemos fazer. Há um programa de 11 mil habitações que está em curso. Está aí em fase de construção, está aí a cerca de 60%. Há outros mais programas. Há o Subprograma Nacional de Urbanismo e Habitação, de construção de 200 fogos por município. Neste momento estão erguidas cerca de 3.500 casas a nível nacional. E aí a oportunidade para os jovens. Temos aqui economistas que estão a sair desta faculdade, que não devem só pensar ficar em Luanda. Tanto devem ir prestar a sua colaboração nos outros pontos do país. Para dizer que, entanto, juventude, tenham paciência. Mas vão alcançar o objetivo. Vão alcançar. Bom, eu acho que, no fundo, respondi às questões que me foram dirigidas. Só tenho a agradecer mais uma vez. Muito obrigado.